Crime e Castigo Fyodor Dostoiévski, audiolivro completo e mais rápido. Quarta. Ele ficou exaurido com a carta da mãe. Contudo, em relação ao ponto mais importante e crucial não tivera sombra de dúvidas, nem quando estava lendo a carta. A primordial essência estava determinada, na sua cabeça determinada em definitivo, esse casamento não acontecerá, enquanto eu estiver vivo, e que o Sr. Lugin vá para o diabo. Pois aquilo ali é evidente. Murmurava consigo mesmo, sorrindo com malvadez e alegrando-se, de antemão, com o sucesso de sua decisão. Não, mãezinha, não, Dunia, vocês não vão ludibriar-me. Ainda se desculpam por não terem pedido o meu conselho e resolvido o negócio sem mim. Como não? Elas acham que não há mais jeito de romper, pois veremos se há ou não há. E que pretexto fundamental, Piotr Petrovich, aquele homem de negócios, anda tão atarefado, mas tão atarefado mesmo que nem pode casar-se de outra maneira senão a todo o vapor, com a estrada de ferro no meio. Não, Dunetka, eu vejo tudo e sei que tamanha coisa tens a dizer-me, sei ademais, em que estavas pensando, quando andavas, a noite inteira, pelo teu quarto, e como rezavas a Madre de Deus de Kazan, cuja imagem está no quarto de nossa mãezinha. É difícil subir ao Calvário, não é? Então decidido para valer, digna-se a desposar, Avdotia Romanovna, um homem racional e atarefado, que tem o seu cabedal, que já tem o seu cabedal, assim fica mais respeitável, mais imponente, trabalha em 2 lugares e compartilha o credo de nossas gerações mais novas, conforme escreve a mãezinha, e que, parece bondoso, como atesta a própria Dunetka. Aquele. Parece. É o termo mais admirável. E nossa Dunetka se casará com aquele. Parece. Perfeito. Perfeito. É curioso, porque será que a mãezinha escreveu para mim sobre as gerações mais novas? Apenas para caracterizar o Sr. Luginou com um objetivo por vir, para me dispor a favor daquela pessoa. Ó astutas! Seria curioso esclarecer também outra circunstância, até que ponto elas duas foram sinceras uma com a outra, naquele dia e naquela noite, e em todo o tempo posterior. Será que todas as palavras foram ditas, entre elas, com franqueza ou então as duas entenderam que, tendo o mesmo no coração e na mente, não o precisavam falar sobre aquilo tudo, em voz alta, e soltar debalde a língua. De certo foi assim mesmo, em parte, deduz-se da carta que a mãezinha o achou um pouquinho bruto e veio, ingênua que é, apoquentar Dunia com suas observações. E esta ficou, bem entendido, zangada e, respondeu com contrariedade. Como não? Quem não se zangará, quando o negócio estiver claro e resolvido sem essas perguntas ingênuas, de modo que não é preciso dizer mais nada. E o que é que ela escreve lá, ama Dunia, meu Rodya, pois ela te ama mais do que a si mesma. Será que o remorso a atormenta secretamente, a ela própria, por ter sacrificado a filha em prol do filho? És nossa aspiração, és tudo para nós. Ó, mãezinha! Sua raiva ficava cada vez mais forte, tanto assim que mataria, talvez, o Sr. Lugin, se o encontrasse agora. É verdade. Continuava ele, seguindo o turbilhão de pensamentos que girava em sua cabeça. É verdade que se deve abordar uma pessoa, de maneira gradual e prudente. Para conhecê-la. Mas, quanto ao Sr. Lugin, está tudo claro. O principal é que seja, um homem de negócios e, parece, bondoso, encarregou-se das bagagens, leva um grande baú por conta própria. Não é brincadeira, não? Como é que não seria bondoso? Elas duas ali, noiva e mãe, arrumam um roceiro com sua carroça coberta de esteira, eu é que sacolejei desse jeito. Que nada. Apenas 90 verstas, e depois viajaremos otimamente no vagão de 3ª classe, cerca de 1000 verstas ainda. É sensato, vamos dançar conforme a música. E o Sr. Lugin, para que diabo o senhor serve? Pois é sua noiva, não é? E não podia ignorar que a mãe emprestava dinheiro, por conta da pensão dela, para custear a viagem. É claro. Tem, vocês todos ali, um comércio comum, uma empresa de vantagens mútuas e cotas iguais, rachem, pois, suas despesas ao meio, amigos, negócios à parte, segundo o provérbio. Aliás, homem de negócios burloas um pouquinho nesse ponto também, é mais barato levar as bagagens, e isso se não for de graça, do que pagar a viagem delas. Será que não enxergam, elas duas, ou não reparam de propósito? Estão contentes. Não pensam que são apenas florzinhas, enquanto os verdadeiros frutos virão depois. Não é a avareza, não é a sovinice que importa agora, mas sim o tom disso tudo. É o futuro tom da vida conjugal, a profecia. E a mãezinha, por que gasta à toa? Com que é que ela vem a Petersburgo, hein? Com 3 rublos ou 2 notinhas, como diz aquela, velha, De que é que espera viver em Petersburgo, futuramente? Pois já adivinhou, por alguns motivos, que não poderia viver com Dunia após o casamento, nem em primeiros tempos. O homem de bem disse, por certo alguma coisa sem querer, mostrou seu caráter, embora a mãezinha negue aquilo com todas as forças, recusarei, diz, eu mesma.
Com que é que ela conta, então, com 120 rublos de sua pensão, tirante a dívida de Afanassi Ivanovitch? Tece lá seus lencinhos de inverno, borda aqueles manguitos, estraga seus olhos velhos. Mas os lencinhos só acrescentam uns 20 rublos por ano à sua pensão de 120, sei disso. Quer dizer, contam, ainda assim, com a magnanimidade do Sr. Luzhin, oferecer a pensão, por si mesmo, implorará. Vão pensando. É isso que sempre acontece com essas belas almas chilerianas. Adornam o homem, até o último instante, com plumas de pavão, não esperam, até o último instante pelo mal, mas tão só pelo bem, pressentem o reverso da medalha, mas não o reconhecem, antes que se revele, de jeito nenhum, ficam tontas apenas ao pensar nisso, repelem a verdade com ambas as mãos, até que o homem emplumado lhes colhe, pessoalmente, o nariz de palhaço. É curioso se o Sr. Luzhin tem condecorações, aposto que bota a Ana na lapela, quando vai almoçar com os fregueses e comerciantes. E no seu casamento botará com certeza. Aliás, que o diabo o carregue. Pois bem, que seja assim a mãezinha, Deus a proteja, ela é desse jeito, mas Dunia. Dunetka, minha querida, eu a conheço. Já ia completar 20 anos, quando nos vimos pela última vez, e eu já compreendia a sua índole. A mãezinha escreve lá que Dunetka pode suportar muita coisa. Eu cá sabia disso. Há 2 anos e meio é que sabia e, desde então, passei 2 anos e meio pensando nisso, exatamente nisso, que, Dunetka pode suportar muita coisa. Se até o Sr. Svidrigailov, com todas as consequências, ela pôde suportar, então podemos suportar muita coisa. E agora imaginam ela e a mãezinha, que também poderá suportar o Sr. Luzhin com sua teoria sobre a vantagem das mulheres tiradas da miséria pelos maridos benfeitores, que ele relata praticamente no primeiro encontro. Pois bem, suponhamos que ele tenha falado, sem querer, apesar de homem racional, ou seja, não tinha, talvez soltado a língua, mas se apressou em explicitar aquilo, notadamente, mas Dunia. Ela entende aquele homem e terá que viver com aquele homem. Nem que comesse só pão preto e bebesse só água, não venderia sua alma, não trocaria sua liberdade moral pelo conforto, não a trocaria por todo o Schleswig-Holstein. Menos ainda, pelo Sr. Luzhin. Não, Dunia, não eras assim, o quanto te conhecia, Sem dúvida, não mudaste agora. O que é da dizer? Os Svidrigailov são complicados. É complicado servir, toda a vida, de governanta no interior, por 200 rublos. Ainda assim, eu sei que minha irmã preferiria ser negra numa plantação, ou então leta na fazenda de um alemão do Ostsee. A humilhar seu espírito e sua moral, juntando-se a um homem que não respeita e com quem não tem nada a fazer, para sempre, tão só por proveito pessoal. E mesmo se o Sr. Luzhin fosse todo de puríssimo ouro ou diamante integral, mesmo assim não consentiria em ser concubina legítima do Sr. Luzhin. Por que consente, então? Qual é a causa? Qual é a chave do enigma, hein? Está claro, não se venderia por si própria, para o seu conforto, nem mesmo para se salvar da morte, mas sim por outrem. Vende-se pelas pessoas queridas e adoradas. Nisso é que consiste toda a nossa causa, vender em favor do irmão e da mãe. Vender tudo. Nisso abafaremos, se é o caso, a nossa moral, a liberdade, a paz, mesmo a consciência, tudo, sim, levaremos tudo à feira do rolo. Que se dane a vida. Tomara que esses nossos entes queridos vivam felizes. Ainda por cima, inventaremos a nossa própria casuística, aprenderemos com os jesuítas e acalmar-nos-emos, talvez, por um tempo, convenceremos a nós mesmos que realmente é preciso agirmos dessa maneira, por um bom objetivo. Nós somos assim, e tudo está claro como a luz do dia. Está claro que ninguém mais, senão Rodion Romanovich Raskolnikov, entrou em cena e ficou em primeiro plano. E como não seria assim, podendo a irmã cuidar de sua felicidade, sustentá-lo na universidade, torná-lo sócio do tal escritório e garantir todo o futuro dele, para que chegue, quem sabe, a ser ricaço, honrado e respeitado, e talvez até mesmo famoso no fim da vida. E a mãe? Esse daí é meu Rodya, caríssimo Rodya, o primogênito, como é que não sacrificaria, ao menos, aquela minha filha em prol de ser primogênito? Corações amados e injustos. Enfim, até do destino de Sonitka não abriríamos mão, nesse caso. Sonitka Marmeladova, a eterna Sonitka, desde que o mundo é mundo. E o seu sacrifício, medirão o seu sacrifício, vocês duas aí, por completo. Como será razoável? Conseguirão. Tirarão disso proveito. E você sabe, Dunetka, que o destino de Sonitka não é nada pior que o seu, com aquele Sr. Luzhin. Não pode haver amor lá. Escreve a mãezinha. E se, além de amor, não pode haver respeito, se, pelo contrário, houver asco, desprezo, execração, desde logo, o que será de você? Pois então terá de cuidar do asseio, por conseguinte. Não é assim mesmo. Entende, mas você entende o que significa o tal asseio.
Entende que o asseio de Lugin é o mesmo de Sonitka ou quem sabe, pior, mais abjeto e vil, já que se trata, no seu caso, do Netka, do conforto de sobra, enquanto ali simplesmente de não morrer de fome. Caro do Netka, custa caro esse asseio. E se depois não aguentar, se ficar arrependida? Quanto pesar, quanta tristeza, quantas maldições e lágrimas escondidas de todo o mundo, pois você não é Marfa Petrovna. E o que acontecerá com a mãe? É que já anda inquieta, angustiada, e quando vir tudo claramente. E comigo? O que foi que vocês duas pensaram de mim, afinal, não quero seu sacrifício, Dunetka, não quero, mãezinha. Aquilo não acontecerá, enquanto eu estiver vivo, não acontecerá, não acontecerá. Não aceito. De súbito, ele parou, recuperando os sentidos. Não acontecerá. O que é que tu vais fazer, para que não aconteça, proibirás? E que direito tens? O que podes oferecer a elas, por tua parte, para ter tal direito? Dedicar-lhes todo o destino teu, todo o futuro, quando terminares o curso e arranjares lá uma vaga. Já ouvimos falar nisso, isso é canja, mas e agora? É que precisas fazer algo de imediato, entendes isso? E o que estás fazendo agora? Roubando delas, porque arrumam esse dinheiro emprestado, por conta da pensão de 100 rublos e do adiantamento dos senhores Svidrigailov. Como é que vais protegê-las do Svidrigailov e de Afanasy Ivanovich Vakhrushkin, hein, milionário em potência, Zeus quer controlar a sorte delas. Daqui a 10 anos. Mas em 10 anos a mãe ficará cega por causa daqueles lenços ou, talvez, até mesmo das lágrimas, e murchará toda com o jejum. E a irmã? Vem, inventa como ficará tua irmã daqui a 10 anos, ou ao longo desses 10 anos. Adivinhaste? Assim ele irritava e torturava a si próprio com essas perguntas, mesmo com certo prazer. De resto, todas as suas perguntas não eram novas nem inesperadas, mas sim antigas e dolarussas, acumuladas de longa data a ponto de laceravam-lhe, havia muito tempo, o coração todo. Tendo brotado nele há tempos, o seu pesar atual foi crescendo, amontoando-se, e ficou ultimamente, maduro e concentrado, tomou a forma de uma questão terrível, cruel e fantástica que lhe torturava o coração e a mente, por exigir irresistível, a solução. A carta da mãe foi, para ele, como um relâmpago repentino. Estava claro que não precisava mais afligir-se nem padecer de maneira passiva, raciocinando apenas sobre aquelas questões insolúveis, mas sim fazer alguma coisa, sem falta, agora mesmo e o mais depressa possível. Custasse o que custasse, precisava tomar qualquer decisão que fosse, ou então desistir desta vida. De súbito, gritou ele, frenético. Aceitar docilmente o meu destino, tal como vier, de uma vez por todas, e abafar tudo dentro de mim, rejeitar todo o direito de agir, de viver e amar. Entende, prezado senhor, mas entende mesmo o que significa não ter mais aonde ir. Lembrou-se, de supetão, da recente pergunta de Marmeladov. É que qualquer homem precisa, ao menos, ter aonde ir. Teve um sobressalto, uma ideia, também recente, voltou a surgir em sua cabeça. Porém, não foi essa a ideia que o fez estremecer. O jovem sabia pressentia que ela havia de surgir, e já estava à espera dela. Aliás, essa ideia não era tão recente assim. Mas um mês atrás, e mesmo no dia anterior, ela não passava de um devaneio, e agora? Agora deixou de ser devaneio aparecendo, de chofre, numa forma nova, aterradora e totalmente desconhecida, e nisso consistia a diferença que ele próprio compreenderá logo. Ele sentiu como que uma pancada na cabeça, seus olhos se turvaram. O jovem olhou rápido ao redor, como se estivesse buscando alguma coisa. Passava então pelo Boulevard K e procurava um banco para se sentar. O banco se avistava na frente, a uns 100 passos. Ele foi lá o mais depressa possível, mas pelo caminho aconteceu com ele uma pequena aventura, que atraiu, por alguns minutos, toda a sua atenção. Procurando o banco com os olhos, ele reparou numa mulher que caminhava a uns 20 passos, mas, a princípio, não deu nenhuma atenção a ela, bem como a qualquer um daqueles objetos que tinha visto, até então, pela frente. Muitas vezes ele chegava, por exemplo, em casa, completamente esquecido do percurso que acabava de fazer, e já estava acostumado a andar dessa maneira. Mas havia naquela mulher algo tão estranho, algo que tanto saltava aos olhos, desde a primeira vista, que sua atenção ficou, aos poucos focada nela. De início, como que a contragosto, e depois com mais força. Ele quis entender, de repente, o que aquela mulher tinha de tão estranho assim. Em primeiro lugar, devia ser uma moça muito novinha que estava apesar de tamanho calor, sem chapéu, sem sombrinha nem luvas, e ia movendo os braços de modo risível. Usava um vestidinho de seda, bem leve. Tecido de quinta, e também posto de modo esquisito, quase desabotoado eroto na parte de trás da cintura, com um pedaço solto que pendia bem no começo da saia. Um pequeno lenço cobria-lhe, enviesado, o pescoço nu. Para completar, a moça andava sem firmeza, tropeçando e mesmo se balançando para todos os lados. Esse encontro acabou suscitando toda a atenção de Raskolnikov.
Ele se aproximou da moça, mas de repente ela se prostrou sobre o banco, bem no cantinho, encostou a cabeça no espaldar e fechou os olhos evidentemente cansada ao extremo. Ao examiná-la, o jovem percebeu logo que estava totalmente bêbada. Era estranho e assustador olhar para esse fenômeno. Ele chegou a pensar que estaria enganado. Via na sua frente um rostinho extremamente jovem, de uma garota de 16 ou, talvez, de apenas 15 anos, pequeno, branquinho e bonitinho, porém todo avermelhado e como que inchado. A moça parecia entender pouquíssima coisa, pondo uma perna em cima da outra e exibindo-a muito mais do que precisava. Mal percebia, segundo todos os indícios, que estava na rua. Raskolnikov não se sentou nem quis ir embora, ficando perplexo na frente dela. Sempre pouco movimentado, o bulevar estava quase deserto, por volta das 2 da tarde e com tamanho calor. No entanto, um homem parara de lado, a uns 15 passos, na margem do bulevar, pelo visto, queria também achegar-se à moça com certas intenções. Devia tê-la avistado também de longe e ia atrás dela, mas Raskolnikov o atrapalhou. Lançava-lhe olhadelas maldosas, tentando fazer, aliás, que este não desse fé delas, e esperava, impaciente, o maltrapilho maçante se retirar. A situação estava clara. O homem tinha uns 30 anos, era robusto, gordo e corado, de lábios rosa e bigodinho, e vestia-se com muito apuro. Raskolnikov ficou enfurecido, veio-lhe, de supetão, a vontade de causar alguma ofensa àquele gordo frajola. Deixando por um minuto a moça, ele se aproximou do passante. Ei, você, Svidrigailov! O que quer aí? Gritou, cerrando os punhos erindo, espuma nos lábios. O que é isso? Perguntou o homem, severamente, e carregou o senho com altivo espanto. Vá embora, eis o que é. Como te atreves, canalha? O homem ergueu a vergasta. Raskolnikov ia atacá-lo, mesmo sem ter pensado que o robusto passante daria conta de 2 rapazes iguais a ele, mas nesse momento alguém o segurou, com força, por trás, e um policial se postou entre os inimigos. Chega, senhores, deixem de brigar em lugares públicos. O que você quer? Quem és? Ele se dirigiu a Raskolnikov com austeridade, depois de ver seus farrapos. Raskolnikov olhou para ele com atenção. Bigodudo, de costeletas grisalhas, o policial tinha a cara de bravo soldado e um olhar entendido. O que eu quero é falar com o senhor, exclamou o jovem, pegando na mão dele. Sou Raskolnikov, ex-estudante. O senhor também pode saber disso. Dirigiu-se ao passante. Vamos lá, que lhe mostrarei algo. Ao pegar na mão do policial, arrastou-o em direção ao banco. Eis aqui, olhe, está totalmente bêbada, passava agora pelo bulevar. Talvez seja daquelas, quem sabe, mas não parece que é o ofício dela. O mais provável é que a embebedaram e enganaram, pela primeira vez, e botaram assim na rua, entende? Olhe como o vestido está roto, olhe como o puseram. Não foi ela mesma que se vestiu, foram as mãos alheias que a vestirão, ainda por cima, as mãos masculinas, desajeitadas. Isso é óbvio. E agora olhe para cá. O frajola com quem eu queria brigar, não o conheço, é a primeira vez que o vejo, mas ele também anotou de passagem, há pouco. Embriagada como estava e sem sentidos, e tem agorinha enorme vontade de agarrá-la já que está desse jeito, e de levar para algum lugar. É com certeza assim, acredite que não me engano. Eu mesmo vi como ele a observava e espiava, então vim atrapalhá-lo, e agora ele espera que me retire. Ei-lo ali, afastou-se um pouco e faz de conta que está arrumando um cigarrinho. Como é que vamos impedi-lo? Como é que vamos mandá-la para casa? Pense bem, o suboficial entendeu tudo num instante. O homem gordo não lhe gerava dúvidas, restava examinar a moça. Quando o policial se inclinou sobre ela para ver melhor, uma sincera compaixão se refletiu em seus traços. Ai, que pena! Disse ele, abanando a cabeça. É uma criança ainda. Enganaram, bem pode ser. Escute, senhorita. Começou a chamá-la. Onde mora? A moça abriu seus olhos cansados e turvos, olhou para os indagadores aparvalhada, e agitou a mão. Escute. Disse Raskolnikov, eis aqui. Ele vasculhou o bolso e tirou 20 copeques vindos bem a calhar. Tome, chame um cocheiro e mande levá-la para casa. É só sabermos o endereço. Moça, ei, moça. Recomeçou o policial, tomando o dinheiro. Agora chamo um cocheiro e levo a senhorita para casa. Aonde vamos, ei, onde é que se digna a morar? Vai. Que maçada. Murmurou a moça e fez mais um gesto brusco. Ai ai, como é feio. Ai, que vergonha, moça, mas que vergonha. O policial voltou a abanar a cabeça, com reproche, lamento e indignação. Eita, problema. Dirigiu-se a Raskolnikov e logo o examinou, outra vez, da cabeça aos pés. De certo o achava estranho, tão maltrapilho e distribuindo dinheiro. Foi longe daqui que a encontrou? Perguntou-lhe. Já disse, ela passava pelo bulevar, tropeçando, logo na minha frente. Assim que chegou até este banco, estatelou-se. Ai, que vergonha é que surgiu neste mundo, meu Deus!
Esse brotinho já anda bêbado. Enganaram, com toda a certeza. E seu vestidinho está rasgado. Ai, que depravação é que se faz hoje. E talvez seja dos nobres ainda que empobrecidos. Tem muita gente assim, hoje em dia. Pela cara parece tão meiga, feito uma donzela. E o policial se inclinou, outra vez sobre a moça. Talvez ele mesmo tivesse tais filhas, meigas feito donzelas, com modos de bem-nascidas e toda aquela afetação aprendida. O principal. Inquietava-se Raskolnikov. É não deixar aquele sujeito pegá-la. Pois ele abusará novamente dela. Está na cara o que ele quer. Eta, cafajeste, não vai embora. Raskolnikov falava alto e apontava o homem com a mão. Ouvindo-o, Estei a zangar-se de novo, porém mudou de ideia e limitou-se a um olhar desdenhoso. Depois se distanciou, lentamente, uns 10 passos, e parou outra vez. Não o deixar, isso a gente pode. Respondeu o suboficial, pensativo. Mas se ela dissesse aonde a levar, então? Senhorita, hein, senhorita. Tornou a inclinar-se. De súbito, a moça abriu de todos seus olhos, mirou-o atentamente, como que entendendo algo notável, levantou-se do banco e foi para aquele lado de onde viera. Ah, sem vergonha, que droga! Disse, agitando mais uma vez a mão. Ia depressa, mas continuava a balançar-se toda. O Frajola a seguiu, pela outra alameda, sem despregar os olhos dela. Não se preocupe, não vou deixar. Declarou, resolutamente, o policial bigodudo e foi no encalço deles. Eita, que depravação é que se faz hoje! Repetiu, suspirando, em voz alta. Nesse momento, algo como que machucou Raskolnikov, num instante revirou-lhe as entranhas. Escute, ei! Gritou ele para o bigodudo. Este se virou. Deixe. Não importa. Largue isso. Que ele se divirta, apontou para o Frajola. Tanto faz, o policial arregalou os olhos, sem entender. Raskolnikov se pôs a rir. Vixe! Replicou o suboficial, com um gesto enérgico, e foi seguindo o passante e a moça, de certo tomando Raskolnikov por um louco ou alguém ainda pior. Levou meus 20 kopecks. Disse Raskolnikov, furioso, quando ficou sozinho. Que cobre também daquele Frajola e deixe a moça ir com ele, só isso. Porque me meti com a minha ajuda. Eu é que ia ajudar. Tenho o direito de ajudar. Nem que eles se engolam vivos, o que tenho a ver com isso? E como pude entregar esses 20 kopecks? Não eram meus. Apesar dessas palavras estranhas, sentia um peso enorme. Sentou-se no banco abandonado. Seus pensamentos estavam confusos. De modo geral tinha muita dificuldade de pensar, nesse momento, em qualquer coisa. Queria esquecer tudo, completamente, depois acordar e começar tudo de novo. Pobre menina! Disse ele, olhando para o canto vazio do banco. Vai recobrar-se, chorar um pouco, mais tarde, a mãe saberá. Primeiro dará uns tapos, depois a espancará, com dor e vergonha, e banirá, quem sabe, de casa. E se não banir, as Darias Frantzevnas vão farejar o queimado, e a menina começará a pular de lá para cá. Logo depois, o hospital, aquilo sempre acontece com quem tiver uma mãe muito honesta e malinar sem que ela saiba, e depois disso, de novo o hospital, vinho, bodeigas, o hospital outra vez, daqui a 2 ou 3 anos, estará aleijada, terá, no total, 19 ou 18 anos de vida, desde que nasceu. Será que não vi moças assim? E como elas aparecerão? Desse jeito aí é que aparecerão todas. Ah! Que assim seja. Como se diz, bem feito? Dizem que certo percentual deve ir, todo ano, embora, talvez, para o diabo, a fim de revigorar as outras pessoas e não as atrapalhar. Percentual. Mas que palavrinhas bonitas são essas, tão apaziguadoras, científicas. Dito, percentual, então nem precisa a gente se preocupar. Se fosse outra palavra, aí sim. Seria, quem sabe, mais inquietante. E se Dunética também entrar nesse percentual? E se não for nesse mesmo, então no outro? Aonde é que vou? Pensou ele, de improviso. Estranho. Estava indo para algum lugar. Ia lá, depois de ler a carta. Agora lembro, ia ver Razumikin, a Ilha Vassilievski é que ia. Por quê, entretanto? E de que maneira essa ideia de ver Razumikin me veio, justamente agora, à cabeça? É pasmoso. Estava admirado consigo mesmo. Razumikin era um dos seus antigos colegas universitários. Note-se que, estudando na universidade, Raskolnikov quase não tinha amigos, permanecia longe de todos, não visitava ninguém e recebia visitas de má vontade. Aliás, todos lhe tinham virado logo as costas. Ele não participava nem das reuniões, nem das conversas, nem das diversões nem dos outros eventos estudantis. Esmerava-se em estudar, não se poupava e era respeitado por isso, contudo ninguém gostava dele. Raskolnikov era muito pobre e, de certo modo, assoberbado e intratável, como se ocultasse alguma coisa dentro de si.
Havia quem achasse que olhava de cima para todos os companheiros, como se os excedesse, feito crianças, em desenvolvimento, em conhecimentos e convicções, e tomasse os interesses e convicções deles por algo inferior. Quanto a Razumikin, aproximou-se dele não se sabe por que motivo quer dizer, passou a tratá-lo, sem serem amigos, de modo mais aberto e sincero. Aliás, não se podia tratar Razumikin de outro modo. Era um rapaz excepcionalmente alegre e sociável, bondoso até a ingenuidade. Sob essa aparência simplória escondiam-se, aliás, a profundeza e o brio. Os melhores dos seus amigos percebiam isso, e todo o mundo gostava dele. Razumikin não era nada tolo, conquanto se mostrasse, vez por outra, realmente ingênuo. Tinha um aspecto expressivo, sendo alto e magro, de cabelos pretos e barba sempre mal feita. Era tido por valentão e, às vezes, aprontava escândalos. Uma noite, derrubou, com uma só pancada, um colega descortês que tinha cerca de 12 verchoques de altura. Podia beber incansavelmente, mas podia. De igual maneira, cessar de beber, fazia, de vez em quando, travessuras inadmissíveis, mas sabia também deixá-las todas de lado. Ainda se destacava pela capacidade de nunca tomar a peito nenhumas desventuras nem circunstâncias adversas, as quais pareciam incapazes de oprimi-lo. Ele podia morar até no telhado, suportar uma fome de lobo e um frio extraordinário. Era paupérrimo e sustentava a si próprio sozinho, arranjando dinheiro com alguns bicos. Conhecia montões de fontes de renda, bem entendido legais. Passara, uma vez, todo o inverno sem aquecer o seu quarto, afirmando que o achava mais agradável assim, porque dormia melhor com aquele frio. Também obrigado a deixar a universidade, a essa altura, ele empenhava todos os esforços em reparar suas circunstâncias para voltar, em breve, a estudar. Fazia uns 4 meses que Raskolnikov não o visitava, e Razumikin sequer conhecia o endereço dele. Os jovens se tinham encontrado na rua, uns 2 meses atrás, porém Raskolnikov virara as costas a Razumikin e mesmo atravessara a rua, para que este não o avistasse. E Razumikin, se bem que o tivesse visto, não quisera incomodar o companheiro e passara sem lhe dar atenção. Aproveite e curta o vídeo e se inscreva no canal.